Quantas vezes você checa seu smartphone por dia? Quantas vezes você teve a impressão que o celular vibrou no bolso mesmo sem notificações? Quantas vezes você já interrompeu suas atividades diárias para checar o celular? Afinal, será que o smartphone te beneficia ou ele te controla? O Hunter, bem como o nome diz, ele é uma pessoa que caça coisas diferentes, coisas novas, que podem trazer informações de comportamento e que isso são evidências que podem vir a ser uma ideia diferente, uma ideia nova, que dê para aplicar em ações e ser mais assertivo com as pessoas. Ele está sempre atento, ele é um grande observador para ver o que é daquele, o que é de diferente num ambiente que ele conhece, que ele tem já uma intimidade e que possa ser um sinal, ser uma evidência de algum comportamento que pode estar surgindo. Depois desse estudo de comportamento que a gente começa a observar, a gente vê repetição, confere se isso realmente tem um comportamento em evidência ali que pode ser, a gente pode trabalhar uma ação, uma ideia, alguma coisa que daí vire uma tendência mesmo. Do ano passado, se eu não me engano, teve um vídeo que viralizou de uma atriz que eu lembro que foi muito emblemático. Se eu não me engano, se chamava I Forgot My Phone, e era muito legal porque ela mostrava o quão patético era uma pessoa ficar do lado de outra e interagindo com o celular muito mais do que interagindo com uma pessoa. Tinha perdido esse lado humano quase. Algumas marcas já estão usando esse comportamento, já conseguiram captar isso eu uso, até marcas de celular, eu uso meu celular e compartilho com a pessoa do lado. Eu não compartilho online com ela, eu compartilho comentando alguma coisa com ela. Em um trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo para uma grande empresa de tecnologia, tenho observado um comportamento estranho entre pessoas de diferentes lugares e isso me chamou a atenção. Eu observei que as pessoas estão cada vez mais expostas ao usar o seu smartphone. A superexposição cresceu junto com a evolução da tecnologia e hoje isso é um problema. Olha, com a minha experiência em pesquisar tendências, eu posso afirmar sem dúvidas que essa é uma tendência que veio para ficar. Teóricos, quando falam de tecnologia, eles falam que isso aqui se tornou o nosso braço, uma extensão do nosso corpo. Então, eu não sei se é alguma coisa extra que eu pego para usar. Na verdade, faz parte de mim. Isso aqui faz parte de mim, não é uma coisa extra que eu estou usando. Isso aqui já faz parte de mim. Essa é a leitura que eles fazem, né? Claro que tudo deve ser questionado, mas a gente não consegue mais nem entender como vício, né? Porque a gente entende o vício como uma coisa externa que a gente busca para satisfazer uma coisa. Mas a gente não vê mais isso aqui como externo. A gente tem que ter essa noção de que a gente está sendo monitorado o tempo todo. E tá. Isso é muito ruim. Porque parece que é o nosso melhor amigo, mas isso aqui pode ser o nosso maior inimigo, né? Eu sou vítima disso, eu acho que até faço um bom uso tenho meus limites e tal, mas eu percebo que é uma viagem sem volta esse mundo aqui e algumas pessoas não vão voltar realmente. Já pensou em ficar um dia sem celular? Já pensei, mas aí tu vai até o mercado e deixa o celular em casa, quando você voltar, tu vai ver lá. Por que você não atende esse telefone? Onde é que você estava? Como se aquilo realmente tivesse que andar junto com você. E realmente é assim que as pessoas entendem as relações. Tem uma outra coisa, tá? Agora
o meu novo objetivo é aprender a usar com a mão esquerda o celular. É um pouco mais difícil, né? Os comandos, porque eu uso com o direito, que eu sou destra, e às vezes, de tanto ficar assim, ó, ou deitada assim, o celular às vezes cai na cara. Mas não, o que eu quero dizer é que de tanto ficar assim, tá começando a me dar uma dor aqui, ó. E eu sei que é disso. Então agora eu tô começando a usar com a esquerda. Tô me policiando e me educando para usar e fazer tudo com a mão esquerda. Diminuir o uso seria, mas não consigo. Eu sou meio viciada. Eu sou. Isso é coisa de viciado mesmo, cara. De drogado, é verdade. Vocês estão agora estão me sentindo meio mal. Quando a gente está com os amigos, nós utilizamos um aplicativo que conta quantos minutos a gente consegue ficar sem tocar no celular. E às vezes é engraçado, porque as pessoas acabam pegando o celular e esquecem da aposta, né? Né, Ana? Uma vez eu tava com uma amiga em uma lanchonete e a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Foi muito engraçado, porque ninguém entendia do que a gente tava rindo olhando pro celular. Já terminou? Além dos fatores biológicos, os celulares prejudicam também o aprendizado e o desempenho produtivo do indivíduo que o utiliza. A dependência causada pela tecnologia é algo preocupante, pois faz com que as pessoas chequem seus celulares diversas vezes no mesmo período. Falar o celular ou utilizar o celular enquanto se dirige, o risco é tão grande quanto estar alcoolizado, né, com 4 cervejas, por exemplo. Mas é muito comum, né, pela forma que o condutor está dirigindo na pista, a gente saber que ele está falando no celular. Ele começa a utilizar o meio da pista, né, sobe no meio da faixa, né, ele tem os reflexos atrasados, né, que a pessoa muitas vezes para no semáforo e não percebe a mudança do semáforo, né, a abertura do semáforo, né, ou fica utilizando o aparelho e não vê o que está acontecendo à sua volta. Eu já vi situações de a pessoa utilizando o aparelho e a ambulância parada atrás querendo passar, né, e a pessoa ali, né, digitando no aparelho. Então nós temos um problema muito grande hoje, né, que é a quantidade de aplicativos, de funções que o celular tem, e os condutores estão cada vez mais se envolvendo nesse aparelho, né, e deixando de lado a questão do trânsito. O último que eu tive a oportunidade de ter era um smartphone da Samsung, e como ele era na época que eu adquiri ele lançamento, e como naquela época não existia ainda WhatsApp, Facebook para celular ou Messenger, você basicamente utilizava ele para fazer ligações, receber e enviar mensagens e verificar o teu e-mail, que na época era o bam da história, você conseguir verificar os teus e-mails direto no celular. Minha relação com o meu celular era muito próxima, né? Eu vivia com o carregador dentro da bolsa, embora naquela época as baterias durassem um pouco mais de tempo do que hoje, e eu vivia por minutos, né? A cada minuto eu checava o e-mail, ou o celular, ou as ligações, mas depois de um tempo eu percebi que eu não precisava do celular. Foi quando eu comecei a perceber que eu não precisava passar todos os minutos da minha vida checando se as pessoas tinham ou não falado comigo. Porque se elas quisessem mesmo falar comigo, elas iriam até onde eu estava. E se o mundo acabasse lá fora, se tivesse um problema super, ultra, mega power no trabalho, o problema ia ficar lá, eu ia ficar aqui, no momento que eu fosse pro trabalho eu ia resolver. Eu passei 3 anos sem celular, então primeiro eu curtia meus filhos em casa, hora de trabalhar. Não tinha problemas de aluno ligando durante o trabalho, de eu estar dando aula e por acaso meu marido me ligar, porque eu nem tinha celular.
offline. Cara, eu tô offline, mas as bolinhas não param de piscar na minha tela. Elas vêm. Eu acho isso uma falta de respeito. Porque eu não sei o que acontece se as pessoas me veem online, o que acontece. É uma invasão, porque às vezes eu tô aqui fazendo qualquer outra coisa, vem a bolinha com a cara de vocês lá. Prof! Mas então, isso é muito ruim, porque as pessoas acham que porque eu tô verde, eu vou responder, eu vou dar satisfação, eu vou ficar brincando lá, nem sabe o que eu tô fazendo. Eu entendo que existe sim uma dependência do celular hoje, né? As pessoas cada vez mais conectadas, né? E parece que não pode perder alguns segundos, né? Para dirigir ou para se deslocar até o local de trabalho para novamente se conectar, né? As pessoas estão o tempo todo querendo saber o que está acontecendo. Mas entre os prós e os contras, eu naturalmente ficava sem celular o resto da vida, se fosse necessário. Tchau! Muitas pessoas consideram os smartphones extensões do próprio corpo. Mas qual é o papel deste equipamento em sua vida? Pensando nisso, você saberia dizer quem está realmente no controle?